Amigos queridos, Jesus, Mestre amado, diante da nossa pequenez, Senhor, te imploramos que por acréscimo de misericórdia supra as nossas imperfeições, para que seu Evangelho de amor se expresse através de todos nós, na sua grandeza plena, para que estas verdades de vida eterna possam nortear os nossos passos, iluminar as nossas consciências como bússolas seguras pelos caminhos ainda não percorridos por nós, mas que estamos diante nesta hora, Senhor, das mais sublimes decisões em nossas vidas. Ampara-nos a humanidade da Terra, que nesta hora fragilizada por tantas ameaças, apresenta extremado sofrimento. Que estas equipes espirituais possam derramar sobre os governantes de tantas nações o caminho para a paz, para a concórdia, para o entendimento entre os povos. E nós outros, Senhor, no nosso ambiente pessoal, precisamos construir a paz de consciência pelo dever retamente cumprido e pelos sentimentos mais fraternos que já somos capazes de experienciar. Que estes amigos espirituais nos façam instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. E o item que nós estamos refletindo é reconciliar-se com os adversários. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Então, nós estamos percebendo que a espiritualidade, através das leis divinas, conhecendo a nossa inferioridade moral, sabia que o perdão não seria espontâneo, porque estaríamos presos às nossas próprias enfermidades, ao próprio mal que vibra em nós. Então, nesse sentido, o planejamento reencarnatório é a manifestação da lei de justiça para que nós pudéssemos, através da nova convivência com os antigos desafetos, podermos fazer o processo de reconciliação. Isso não é simples, porque espontaneamente nós não o fazemos. Ainda, a grande maioria da humanidade. Então, o processo do planejamento reencarnatório nos convida a estarmos diuturnamente com aqueles que hoje são os nossos desafetos, mas que foram nossas vítimas do passado, necessariamente. Reconciliar-se com as nossas vítimas do passado é um processo da experiência do perdão, que é uma manifestação da lei do amor.
o perdão e a caridade são manifestações da lei do amor. E só a convivência nova, construindo hoje uma nova história, é que nós vamos reorganizando o nosso passado. Como fazer isso? Não teríamos como fazer isso na ausência do desafeto. Mas em que momento o desafeto, o desamor, o inimigo já pode conviver conosco? No momento que ambos ou algum dos dois já tenham alguma aquisição de sentimentos. Porque sem os chamados recursos, o espírito não sabe como fazer com as dificuldades. Então, muitas vezes, quando os embates são mais difíceis, nós recebemos na consanguinidade os nossos mais significativos desafetos. Por quê? Desde criancinha, vamos convivendo, vamos fazendo uma outra história, vamos nos sentindo amparados, vamos nos sentindo protegidos, bem encaminhados ou não, desafiados tantas vezes, mas aquela convivência, ela vai quebrando as arestas duras da nossa personalidade. Porque todo embate que gera desafeto é por uma expressão exagerada da nossa personalidade. E quando isso vai desaparecendo em nós, nós somos então espíritos mais receptivos. E Emmanuel tem trazido para nós, todos os passos de uma reconciliação, mas ele, para isso, ele está nos estimulando a nos perceber. Quando nós falamos há 1 ou 2 dias atrás sobre os inimigos ocultos dentro de nós mesmos, que nós trazemos inimigos ocultos derivados do orgulho. Todos aqueles tormentos que já conhecemos derivados do orgulho são inimigos ocultos que trazemos dentro de nós. São facetas obscuras da nossa personalidade. E o que acontece? No relacionamento com as pessoas, essa faceta fica mais expressiva. Ela chega no outro antes de eu chegar. Ela se manifesta energeticamente para o outro antes do relacionamento se estabelecer. Porque nós vivemos num mundo de ondas, um mundo energético totalmente. Essas dificuldades que trazemos, elas são formadas na nossa memória como imagens. Então nós podemos ter imagens de vingança, imagens de crueldade, imagens de violência, imagens de inimizade e assim sucessivamente. Quando o Evangelho fala orar pelos que vos perseguem e caluniam, e Emmanuel tem 2 ou 3 lições que mostram que a forma de orar não significa eu me recolher maquinalmente e proferir as orações que eu já as conheço. Porque o coração não está endereçando para aquele que eu não sei amar. Eu faço com a intenção. Mas o veículo para que essa vibração nova chegue ao coração do outro, eu preciso, além de me perceber, ter olhos de ver as potencialidades divinas que esse espírito traz, e eu fico cego pela raiva, eu fico cego pelo ciúme, eu fico cego pela inveja, que são os nossos inimigos ocultos, e dificultam a nossa reconciliação. Hoje o Emmanuel vai dizer para nós a importância extremada de nós convivermos com os nossos desafetos. E o dia que a gente sentir isso, verdadeiramente, nós vamos desenvolver um valor chamado gratidão. Gratidão a Deus pelos reencontros. Esses reencontros são os estímulos constantes ao meu progresso, sem os quais eu estaria totalmente estacionada. Eu vou ler essa mensagem, chama Amigos e Inimigos. Ela é do Reformador, mas tem também no livro Palavras de Vida Eterna.
Olha só, amigos e inimigos. A grande maioria, quando a gente pergunta quem são os seus inimigos, a pessoa nunca diz ter inimigos. Não, inimigos eu jamais tenho. Mas eu não suporto tal pessoa, eu não converso com meu irmão, eu não faço aquilo com outro, enfim. Aí nós vamos vendo que nós estamos cercados de, vamos chamar assim, desafetos, que são aqueles que ainda não aprendemos a amar e, portanto, o perdão sendo uma consequência do amor, estão ali na evitação dos nossos relacionamentos. Então diz Emmanuel assim: o amigo é uma bênção. Todos nós concordamos. Eu penso que amigos verdadeiros são da nossa família espiritual e sem eles a nossa vida não teria o brilho que tem, a expressão que tem, o prazer que tem, a alegria que tem de estarmos entre amigos, né? Como nos deixa felizes a condição de amar os nossos amigos, né? Então, e o inimigo? O inimigo, entretanto, é também um auxílio, se nos dispomos a aproveitá-lo. Então, essa é a visão. Fazer daquele que nós não gostamos um motivo de me auxiliar a me modificar. O companheiro, o amigo, enxerga os nossos acertos, nos valorizam, né? Estimulando-nos na construção do melhor de que sejamos capazes. Então, é aquela força que os companheiros, que os amigos nos trazem, né? Dizendo do nosso lado saudável, vinculado a isso e nos estimulando a construção do melhor. E o adversário? O adversário, o desafeto, ele identifica os nossos erros. Olha só, o amigo tem um olhar bom para conosco, identifica os nossos acertos. Os adversários identificam os nossos erros, impelindo-nos a suprimir a parte menos desagradável de nossa vida. Se alguém chega e nos mostra a nossa dificuldade, nós temos que agradecer que ele está sugerindo que eu faça uma supressão a essa parte menos desejável da minha personalidade. Então, eu preciso do desafeto. O amigo se rejubila conosco diante de pequeninos trechos de tarefa executada. O inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete realizar. Olha que importante. O inimigo está sendo a força que move o meu progresso. O amigo acalenta e estimula o nosso lado saudável, mas como nós somos imperfeitos, diante dos inimigos, eu posso perceber o tamanho da obra que eu preciso realizar em mim. Ele é o tamanho da obra. Olha só, o companheiro nos dá força. Que ótimo. Mas muitas vezes nos mantém nos enganos sobre nós mesmos, porque não apontam. Agora, o adversário nos mede a resistência. É aquele estímulo constante medindo a nossa resistência moral sobre as situações que ele cria para nós. Quem nos estima frequentemente categoriza nossos sonhos por serviços feitos, tão só para induzir-nos a trabalhar. Agora, quem nos hostiliza, porém, não nos nega valor, porquanto não nos ignora, e combatendo-nos, reconhece-nos a presença em ação. Quando a gente reencarna junto, seja na injunção reencarnatória, seja na ambientação, no grupo de convivência, seja no ambiente do trabalho profissional,
que a espiritualidade ouve por bem reencontrarmos com aqueles espíritos que ainda são nossos desafetos, nós, na presença do desafeto, todos os dias estamos sendo estimulados a sermos melhores. Todos os dias estamos sendo estimulados a não incorrermos nas mesmas questões que há séculos trazemos conosco. E os desencarnados que nos ficam à espreita de deslizes costumeiros entre nós também precisam ver e sentir que hoje nós estamos construindo uma nova história, que já não somos os mesmos do passado, que já temos aquisições felizes, graças à presença deles em minha vida. Essa é a questão. Porque tudo o que nos acontece é para o melhor. Só existe o bem e o amor na lei divina. Se somos constrangidos a convivermos juntos, é porque não existiria nada melhor, nada mais maravilhoso na nossa vida do que estarmos sob severa vigilância daqueles que ainda não aprendemos a amar. É o melhor bem. Então, na fase deficitária de evolução que ainda nos caracteriza, precisamos do amigo que nos encoraja, tanto quanto precisamos do inimigo que nos observa. Ele está ali vigilante. Um deslize nosso, pronto. A gente entra naquela desarmonia e é custoso depois a gente reabilitar. Sem o companheiro estaremos sem apoio e sem o adversário ser-nos-á indispensável enorme elevação para não tombarmos em desequilíbrio. Isso porque o amigo traz a cooperação e o inimigo forma o teste. Para sermos promovidos, nós precisamos passar por etapas. E essas etapas são desafiadoras. Então, finalizando, qualquer servidor de consciência tranquila se regozija com o amparo do companheiro, mas deve igualmente honrar-se contra a crítica do adversário, que o ajuda na solução dos problemas de reajuste com as leis de Deus. Jesus foi peremptório em nos recomendando: amai os vossos inimigos. Saibamos agradecer a quem nos corrige as falhas, guardando-nos o passo em caminho melhor. Esse estado de reconhecer o desafeto como um recurso da lei divina para o meu progresso, para que isso se faça, nós precisaríamos ter minimamente um traço de humildade. Então vamos refletir. É um grande desafio para todos nós estabelecer na nossa intimidade um padrão de moralidade que seja estável. Porque quando está tudo bem, quando nós não somos afrontados nos nossos interesses, quando ninguém nos desacomoda, é possível manter um razoável comportamento equilibrado. Mas o Evangelho, ele nos instrumentaliza para que, sobre qualquer condição, nós possamos manter o equilíbrio não aparente. Porque muitos de nós já conseguem fazer de conta que está tudo bem. E aí começa a estabelecer um diálogo íntimo, uma situação, uma guerra, e aí a gente se perde dentro de nós mesmos. E nos vingamos,
e nos comprometemos. Então o Evangelho, ele é uma lição para nós, para que possamos construir na intimidade do Espírito que somos esse equilíbrio. E quando a Célia fala que é importante aqueles espíritos que são tidos como adversários ou inimigos, a primeira coisa que eles nos ensinam é a tolerância. E sem tolerância, nós não desenvolvemos os outros valores, nem mesmo a humildade, porque a humildade é o último, né, que a gente consegue. Mas nós precisamos nos tornar espíritos altamente tolerantes ao mal do outro. Porque quando nós toleramos o mal do outro, não fazemos insurgir o mal que está em nós. Tolerar, silenciar, compreender que aquela manifestação que o Espírito está tendo e que me atinge, ela é extremamente necessária. Lidar com o espírito que é manipulador, um espírito comprometido com a mentira, um espírito que traz na sua intimidade crueldade, que não conhece ainda a fraternidade, que manipula. Esses espíritos, eles nos auxiliam no desenvolvimento desses valores, que começa com a tolerância. E tolerar não é não querer que esse espírito sucumba para que a gente viva melhor, né? E dentro desse contexto, seguindo ainda o texto que nós iniciamos ontem, Iluminemos o Coração, Emmanuel diz assim: é preciso mergulhar o sentimento nas desventuras e necessidades alheias com a elevação do amor que não apenas suscita o defeito, mas acima de tudo busca extirpá-lo em silêncio, a força espontânea da bondade e da justa cooperação. Então, depois de tolerar, como cooperar? Essas perguntas nós precisamos responder na nossa intimidade, porque se eu não tolerar, não tem como cooperar. Então, depois que eu consigo suportar aquela presença, sem fugir daquele conteúdo, daquele contexto, daquele ambiente, depois que eu consigo tolerar, é necessário que eu me ponha no trabalho de cooperar. E como cooperar? Né? Porque muitas vezes o espírito não quer a cooperação, não quer auxílio, porque nem se sente necessitado de auxílio, porque para ele está tudo certo, né? Mas como cooperar, apesar da dificuldade do outro e do não desejo do outro de receber ajuda? Aí nós nos inspiramos em Deus, nosso Pai, porque Deus coopera conosco 25 horas por dia, todo tempo, o tempo todo. Mesmo que nós não queiramos a sua cooperação. Ele nos oferece diariamente tudo o que nós necessitamos para podermos prosseguir no nosso caminho evolutivo. Então, quando alguém destrambelhado está ao nosso redor, manifestando o pior que tem nele, cooperar com o silêncio, para
que aquela situação não se insurja com uma força ainda mais vigorosa. Cooperar com a bondade. Cooperar de não ficar remoendo, ruminando na nossa intimidade aquelas situações desagradáveis, porque elas causam no outro um impacto vibratório. E o outro se destrambelha ainda mais. Porque todas as vezes que eu volto o pensamento naquela situação desagradável que eu estou vivenciando e critico e aponto e tento, mesmo que seja com boa vontade, mesmo que seja com boa intenção, de auxiliar, mas esse movimento lança sobre o outro dardos magnéticos e ele fica pior. Com certeza. E se nós não conseguimos tolerar antes de começarmos a bombardearmos com os nossos pensamentos, o que vai ser depois? Então esse movimento de alma, ele é muito importante. Desenvolvermos na nossa intimidade uma conexão com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre, e aprendermos definitivamente a não alimentar o nosso campo mental de ideias que não significam o bem, de ideias contrárias à paz necessária diante daquele espírito. E aí ele continua, como nós lemos ontem, nós vamos repetir: busquemos preservar o templo íntimo contra todas as formas de condenação e crueldade. Sem condenar, gente. Não há necessidade, porque cada um de nós tem a consciência. E nós seremos condenados pela própria consciência íntima. Procurando em toda parte a nossa cota de serviço na exaltação do bem que esposamos. Então, exaltar o bem todo o tempo todo, fazer esse movimento de não criticar, de não apontar, vai estabelecendo um padrão de equilíbrio na nossa intimidade. Esse padrão de equilíbrio impede que ora a gente esteja no fogo, ora na água. Então alguém fez alguma coisa, vamos nos acostumar a não condenar, a compreender que aquele espírito está naquele momento, vai arcar com a consequência dos seus atos, não porque a gente quer, mas porque é da lei, e que da nossa parte vai sair de nós o melhor. E quando não conseguirmos, o silêncio absoluto, íntimo. E aí, Emmanuel coloca assim: socorrendo as vítimas do mal sem nos prendermos à sombra, aprendermos com Jesus a retirar as cegueiras dos cegos, a enfermidade dos enfermos, a obsessão dos obsessos, a tristeza dos tristes, a fraqueza dos fracos, a desesperação dos desesperados, a derrota de quem se sente vencido, restituindo aos nossos companheiros a sanidade espiritual. Olha que importante isso. Quando nós nos deixamos arrastar por emoções corrompidas, nós perdemos a saúde espiritual. E essa saúde espiritual, da mesma maneira, quando alguém está doente, nós podemos oferecer um medicamento, um leito limpo, um alimento adequado para a reconstituição das forças orgânicas. Da mesma forma como nós podemos agir assim, nós podemos restituir
aprender a restituir a saúde espiritual. E como que a gente restitui a saúde espiritual de alguém? Como que a gente contribui? Com vibrações espirituais, de bondade, de respeito, de entendimento. Aquilo é algo externo, é o remédio que a gente oferece para quem está doente. E ele termina, e conservando toda a nossa experiência erguida no amor, que tudo aprimora, de vez que é do coração que partem as fontes da vida. Olha que importante, né? É do coração que parte as fontes da vida. Como Emmanuel nos esclarece em outro texto, o que é a vida? A vida é tudo aquilo que nós vivemos que é digno da imortalidade. Isso que é a vida. Então, é do coração que parte a fonte da vida. Porque todas as vezes que o meu pensamento e o meu sentimento, ele está pautado nessa estrutura do bem, nós nos vitalizamos com a vida do espírito, que é diferente da vida na matéria. Então, vamos aproveitar a convivência com todos aqueles que nos cercam para aprimorar esse modo de sentir que o Evangelho nos orienta. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria, Mestre, em nossos corações, de nos encontrarmos aqui, reunidos em Seu nome, para nos fazermos espíritos melhores. Que nesta manhã gloriosa da nossa vida, possamos nos entregar com alegria e bom ânimo as tarefas simples que o Senhor nos confiou. Que nesse momento nós possamos nos entregar à construção de nós mesmos, aprendendo a amar, a tolerar, a perdoar aqueles que nos cercam, compreendendo que todos aqueles que Deus colocou no nosso caminho nos são necessários para desenvolver o que não possuímos. Rogamos, Mestre, o Seu amor, o Seu amparo a todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que nesta hora abençoada possamos, Mestre, nos entregar para auxiliar com o nosso ectoplasma, estendendo as nossas mãos para os nossos entes queridos e para aqueles que nem conhecemos, mas que necessitam da nossa prece, dos nossos sentimentos. E queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que a vida nos tem ofertado, para que possamos nos tornar espíritos melhores, dispostos ao bem. Que as nossas tarefas do dia de hoje sejam executadas com alegria e bom ânimo e que possamos, Mestre, ser instrumentos do Seu amor, aonde quer que nos encontremos. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.